Olá, estamos em mais uma gravação do programa Código de Honra, uma parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje temos uma ilustre figura aqui conosco, o Dr. Richard Piasek, que já foi cônsul do Brasil, da Polônia no Brasil em 1993 e também embaixador da Polônia no Chile. Atualmente, ele é secretário-geral da Organização Europeia e continua como professor de Economia Internacional da Universidade de Lodz, na Polônia, onde já está há 45 anos. E teve também na África, e na Itália, enfim, é uma pessoa de larguíssima experiência. E nós vamos abordar hoje a questão da Organização União Europeia. Da União Europeia. Prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Por que a União Europeia, para a Europa e para o mundo, é importante? Por que ela foi criada? Como é que ela funciona? O senhor pode nos explicar, desde a partir da sua fundação, da sua criação? Sim, essa é uma pergunta muito importante, porque a União Europeia hoje, podemos dizer, tem problemas, tem desafios, tem conflitos, mas a União Europeia é uma organização extremamente importante para a Europa. Foi criada, a verdade, a União Europeia, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que tinha muitas pessoas importantes, como Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, italiano, Chancellor Adenauer, Winston Churchill. Só podemos dizer que essas pessoas ajudaram muito a fazer de Europa totalmente outro lugar do mundo. Porque a Europa, a história da Europa é história de guerras. A história da Europa é história de conflitos. A partir de 1900, praticamente durante os últimos 200 anos ou mais, 220 anos, a Europa conhecia guerras. E depois da Segunda Guerra Mundial, com tantas vítimas, 60 milhões mortos, a Europa entendeu que não pode continuar dessa maneira. Na famosa palestra, conferência de Winston Churchill, em 1946, à Universidade de Zurique, Winston Churchill disse: nós precisamos the United States of Europe. E, em minha opinião, isso foi o início de grande debate sobre o futuro da União Europeia. Em 1951 foi foi um tratado de comunidade de aço e de carvão, que eu acho que foi a primeira instituição tão importante, porque isso iniciou a reconciliação entre Alemanha e França. Para mim, essa reconciliação, não somente para mim, isso era um passo extremamente importante na história da humanidade, porque a reconciliação entre dois países inimigos foi tão importante para o futuro da Europa. Depois temos o Tratado de Roma, 1957, etc. 6 países começaram essa obra tão importante para o povo europeu. Foi Itália, Alemanha, França, Luxemburgo, Bélgica e países e Netherlands, the Netherlands. Em minha opinião,
motivo maior e motivo mais importante da criação da União Europeia foi estabilidade, paz, prosperidade. E nós devemos compreender que esse motivo é atual, até hoje. É uma obra, em minha opinião, um milagre na Europa, que temos essa instituição que se chama hoje Comunidade Europeia. Comunidade Europeia hoje tem problemas, porque tem desafios de Brexit, tem desafios de refugiados, problemas da Rússia, Ucrânia, problemas de Catalônia, Espanha, muitas problemas. Coisas tentando abalar a União Europeia, mas ela, como nós estávamos falando um pouco antes do início do programa, de certa forma estão sendo contornadas e existe uma força, vamos dizer assim, muito grande dos outros países que compõem a União Europeia para que ela permaneça unida. É isso? Eu acho que a União Europeia é uma obra tão importante para todo mundo. Uhum. Porque, graças à União Europeia, desde 70 anos, temos paz na Europa, paz, estabilidade. Desde a última guerra, Grande Guerra Mundial. Desde a Grande Guerra, a última guerra, temos... 70 anos. É óbvio que a União Europeia é mais. A União Europeia é Bruxelas, a União Europeia são tratados comerciais, etc. É comércio livre, tantas coisas importantes para a economia. Pero nós devemos sempre pensar sobre esse objetivo da União Europeia desde o início, conservar a paz na Europa e estabilidade e prosperidade. E quando falamos hoje que a Europa pode quebrar, que podemos ver mais casos como Grã-Bretanha, Brexit, é possível, tudo é possível. Mas a ideia geral, a ideia principal da União Europeia é uma ideia que é tão importante para o mundo que nós devemos todos defender essa ideia e sobreviver a essa ideia. Porque, a vezes, especialmente meus estudantes, geração nova, não entendem bem. Pensam que a União Europeia é um caso normal, democracia é um caso normal. Ou simplesmente uma questão econômica. Schengen, a senhora sabe que Schengen significa que nós podemos circular, viajar livremente entre todos os países. Para os jovens também é uma coisa normal, mas não é normal. Mas isso é uma obra muito difícil, muito grande e tão importante para todos. Agora, quando viajamos à Europa, necessitamos visto somente visto para países do Schengen. Para jovens de países como Polônia, podem a qualquer momento podem viajar a Londres, sim, mais humano, a Paris, a Alemanha por exemplo, de dia a outro buscar trabalho em outros países. Mais uma vez, queria dizer que a União Europeia é obra que não devemos defender absolutamente. Desafios tem, é óbvio, problema é óbvio, por exemplo, refugiados. É um problema, maior problema do desenvolvimento econômico de países como a África. A África precisa de desenvolvimento econômico. A África não pode enviar todos os cidadãos para a Europa, é impossível. Tem desafios, mas, em minha opinião, a União Europeia é
é um milagre para os europeus e nós devemos pensar que, especialmente na época de globalização, temos atores grandes, Estados Unidos, Rússia, China. China é um país incrível, um país que o desenvolvimento de China é incrível. Temos desafios importantes em todo o mundo e para isso necessitamos Europa unida, necessitamos Europa que funciona, isso é muito importante. Mas aqui temos outros desafios. Que Europa? Que tipo de Europa queremos? Europa federal ou Europa de soberania de países independentes? E temos dois grupos. Há grupos especialmente britânicos e outros países que querem União Europeia de países independentes. Há outros que querem federalistas, que querem Europa Federal, the United States of Europe. O que o senhor considera o ideal? Eu acho que nós devemos também pensar sobre essa ideia principal, essa ideia de início da União Europeia, que não incomoda ser europeu e ser francês, não incomoda ser polonês e ser também europeu. Essa famosa ideia do é europeu e polaco, é europeu e francês. É difícil compreender às vezes, porque muitas pessoas não entendem muito bem essa ideia. E outra ideia tão importante é unity in diversity, que significa unidos em diversidades. Que cada país é diferente, não tem problema. Pero temos uma comunidade do interesse geral como União Europeia. Não importa só a questão da economia e do trânsito livre, mas especialmente da paz que acaba trazendo a prosperidade. De um lado temos paz, temos estabilidade, temos prosperidade, para também de outro lado, com fundos europeus, por exemplo, fundos de cohesion funds, de coesão, não sei se se usa essa palavra, de coesão ou de fundos agrícolas. Fundos agrícolas. Agrícolas, sim. Desenvolvimento de alguns países da União Europeia é fantástico. Polônia, por exemplo, Polônia recebeu durante os últimos 12 anos da União Europeia mais ou menos 120 bilhões de euros. Com esse dinheiro, Polônia pode fazer autopistas, pode fazer tantas coisas que Polônia é um país modernizado. Hoje, graças a esses fundos europeus. Podemos dizer também que esse lado econômico é muito importante. O lado econômico, esse livre movimento de serviços, livre movimento das pessoas, livre movimento de capital, livre movimento de produtos. Tudo isso é para, mais uma vez, queria dizer, é tão importante para o futuro da Europa, da União Europeia, que nós devemos absolutamente defender. Também tem outro problema, por exemplo, com Turquia, com Ucrânia, com fronteiras da Europa. Onde a Europa termina, onde vai a Europa. A Europa vai até Moscou, a Europa vai até Kiev. É um problema também sério. Podemos aceitar todos os países que querem. Também aqui temos problemas, porque Turquia quer ser membro da União Europeia desde não sei quantos anos, 45 anos. Bom, na opinião de alguns países, uma boa ideia. Por que não? Muito boa ideia. Mas tem países que são hostiles a essa ideia,
que não querem Europa até não sei, Irã, ou não querem Europa até Moscou. Nós precisamos chamar um pequeno intervalo. Tem perguntas, Sim. que fazer, como progressar. Pero União Europeia, como conceito, é uma coisa, em minha opinião, milagre fantástica. Com certeza. Nós precisamos chamar um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos com o Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo. E estamos falando hoje com o Dr. Rizer Piasecki. É um pouco difícil para nós falarmos, embora ele esteja falando um português extraordinário, eu aqui apanhando com o simples pronunciar do seu nome com tantas consoantes. Estávamos falando a respeito da questão do tamanho da União Europeia, até onde vai a fronteira, quais são os países que poderiam integrar ou não, e da importantíssima questão da paz que passou a reinar na Europa. Hoje a União Europeia conta oficialmente com 28 países, não falando ainda do 27, Brexit. 27 países. E da cooperação tão importante que tem havido, inclusive, para a Polônia, que recebeu um grande apoio financeiro e, com isso, pôde alcançar um desenvolvimento grande nos últimos anos. E, a propósito disso, nós também queremos falar a respeito da Escola de Verão, que é a Universidade de Lodz, onde o professor faz parte há tantos anos, acabou trazendo também para o Brasil, junto com a FMU, uma parceria que tem proporcionado ao longo dos últimos anos um grande intercâmbio entre brasileiros e poloneses. Como é que isso funciona? Desde quando aconteceu? Como foi a ideia dessa fundação? O que isso agrega, que traz de importante para o Brasil e para a Polônia? A vida é complicada, podemos dizer, porque quando eu estava trabalhando como cônsul-geral aqui, 93 até 98, não foi possível para mim de fazer essa cooperação por tantas razões. Fizemos uma cooperação interessante com o USP, e foi criada uma cátedra brasileira em Polônia e cátedra polaca em USP. Pero na Faculdade de Direito? Não foi USP, foi cátedra independente, se me lembro. Independente? Pero depois de 5 anos, por muitas razões, essa experiência não foi continuada. Cada ano, praticamente, depois minha missão diplomática aqui, eu voltava a Brasil e um dia, em 2004, nós pudemos encontrar algumas pessoas, como Manuel, hoje reitor da Universidade FMU, e outras também pessoas, falamos sobre o futuro da cooperação entre Polônia e Brasil, e a partir de 2004 essa experiência com intercâmbio dos alunos entre universidades de Lodz e universidades, faculdades metropolitanas unidas, iniciou. Ela dura 2 semanas por ano. Dura agora 14 anos. 14 anos. E cada ano, 22 brasileiros, 20 estudantes mais 2 professores, viajam para a Polônia. Para a Polônia é em julho.
e 22 estudantes polacos, depende, este ano, em abril, viajam a São Paulo. E passam 2 semanas. 2 semanas em 2 países. Brasileiros que viajam na Polônia aproveitam e também viajam, têm cursos durante 3, 4 dias e depois podem viajar, visitar também países vizinhos como Alemanha, Berlim, Áustria, Viena e outras cidades, e também Cracóvia. Há muita demanda para visitar Cracóvia e praticamente todo mundo, cada ano, viaja também para Auschwitz. Só essa experiência é fantástica. E para estudantes polacos também, porque poloneses que viajam para o Brasil aproveitam e aprendem algo sobre desenvolvimento econômico do Brasil, sobre problemas do meio ambiental, problemas da Amazônia, todos esses problemas, e são, em minha opinião, são muito satisfeitos. Voltam para a Polônia com grande saber sobre a América Latina, sobre o desenvolvimento do Brasil. Depois de 2007, a essa cooperação juntou também Equador e desde 3 anos também México. Em Polônia temos mais ou menos 80 estudantes em julho e aqui um pouco menos, tudo depende porque aqui tem um pouquinho outra dimensão. Conclusão, essa experiência é prática, única experiência nesse tipo entre União Europeia e América Latina. E experiência muito prática, porque é uma cooperação verdadeira, podemos dizer. Não temos ajuda financeira, nada, porque a universidade FMU trabalha com o seu próprio dinheiro e também a Universidade de Łódź, especialmente a Faculdade de Economia, também gasta seu próprio dinheiro para receber estudantes brasileiros. A fórmula é simples, porque nós podemos garantizar hotel, mais comida, e estudantes de dois lados pagam viagem. E isso funciona muito bom, e acredito que no futuro podemos também mostrar que esse tipo de intercâmbio pode funcionar, que é uma cooperação entre amigos, uma cooperação verdadeira. Ontem eu fiz a palestra à FMU, com, se me lembro bem, 300 estudantes, 300 alunos, muito interessados. Eu recebi não sei quanto, mas mais de 20 perguntas sobre a União Europeia, sobre a Polônia. Essa é a verdade, um exemplo da cooperação prática entre nações. Esse exemplo é entre Brasil e Polônia. Uhum. Eu gostaria até que o senhor contasse um pouquinho mais como é que funcionou na Polônia esses recursos todos que foram recebidos da União Europeia, como que a Polônia alcançou o desenvolvimento, como está a Polônia hoje? Polônia, posso dizer que funciona muito bom hoje. Depois 28 anos da transformação econômica, social, Polônia virou outro país, virou país europeu. Pero problema, me ocupo pessoalmente, me ocupo de problemas do desenvolvimento. Sempre queria saber por que há países com desenvolvimento, há países que não se desenvolvem. E podemos dizer hoje que
problema maior é o problema das instituições, porque dinheiro não é suficiente para desenvolvimento. Dinheiro é muito bom. Só dinheiro não basta. Não, exato, mas dinheiro é indispensável, é a verdade. Mas nós precisamos também instituições boas. O que significa instituições? Por exemplo, nós precisamos países com instituições que funcionam bem. Por exemplo, a lei. Como funciona a lei? Corrupção. É conhecido no mundo inteiro que corrupção tem uma correlação muito forte entre desenvolvimento e corrupção. Mais corrupção, menos desenvolvimento. Isso é clássico. Menos corrupção, mais desenvolvimento. Esse é o problema também da Polônia, é o problema das instituições. Como funcionam as instituições? Se instituições necessitam, por exemplo, hoje, uma modernização. Sim, esse é um problema muito grande também, porque instituições de Polônia, em minha opinião, não são perfeitas. De um lado, dinheiro é muito importante, fundos europeus fantásticos. Para do outro lado, também necessitamos melhorar a democracia, melhorar o funcionamento da justiça, etc, etc. Desenvolvimento podemos dizer, é um complexo bastante complicado. Não é tão fácil, não podemos dizer que podemos, como capital que vamos receber fora do país, podemos organizar desenvolvimento rápido. Não é assim. Por exemplo, temos exemplo da Venezuela, por exemplo. País com desenvolvimento rápido 30, 40 anos atrás. Qual é a situação de hoje? Isso significa que nós devemos sempre defender também democracia, mercado livre e instituições. Especialmente educação. Exato. Essa é uma experiência de Polônia, que para desenvolvimento precisamos instituições boas. E não é tão fácil, porque as instituições não podemos importar, porque as instituições devem ser apropriadas instituições para desenvolvimento de um país concreto. Por exemplo, instituições da União Europeia ou britânicas não podem funcionar em caso do Brasil, por exemplo, ou da Polônia. Tem muitas perguntas, muitos problemas que devemos resolver e são problemas do futuro do país. Em duas palavras, podemos dizer que o futuro da Polônia depende da democracia, da qualidade de instituições e também da cooperação, da integração com a União Europeia. Sem a União Europeia, em minha opinião, para a Polônia seria muito difícil desenvolvimento da Polônia será muito difícil. Por isso, pessoalmente, creio que a União Europeia é também para a Polônia uma solução, também milagre, queria dizer. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Foi bastante importante para nós podermos compreender um pouco melhor toda essa questão da União Econômica Europeia. E sempre que estiver aqui no Brasil, o senhor é nosso convidado. Agradeço muito. Se o senhor quiser falar mais alguma outra coisa, eu agradeço em nome do Instituto dos Advogados e do Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Foi sempre problema para mim falar português. Depois falou muito bem. Depois de muitos anos de não usar português, depois de uma semana aqui é uma prática muito boa. Muito obrigado por dar-me essa possibilidade de falar português. Eu é que agradeço. Acredito
que a audiência compreendeu um pouco. Ok, muito obrigado. Aqui termina o programa Código de Honra. Mais uma vez, muito obrigada.